Graça e paz, queridos. Quero convidar aqui a Ana e o Alcides. As crianças podem ir para a escola. Há 25 anos atrás, Cristo me encontrou aqui mesmo nessa igreja. E a partir daí, então, uma sede de ouvir do Evangelho, de querer conhecer mais de Cristo, me levou a ouvir diariamente um programa chamado Antes de Tudo. Um programa que trazia uma palavra de Deus durante 5 minutos. Uma voz de anjo, que era a voz da Ana, lia o texto e uma voz eloquente do Alcides comentava aquele texto. E eu, durante quase toda a minha vida de crente, porque agora levando as crianças para a escola, depois os filhos adolescentes, não mais criança, sempre nós ouvíamos o Antes de Tudo. E hoje à noite nós vamos ter o privilégio de ouvir não só 5 minutos, mas eu espero que um pouco mais. E que Deus possa abençoar a sua vida, como Ele tem abençoado a minha vida, a vida da minha família, por meio dessa família, desse ministério. Nós queremos orar e apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu ao longo dos anos de ter conhecido esse casal maravilhoso. E obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida deles e por meio da vida deles. Agora que o Senhor, uma vez mais, usa o teu servo como instrumento, como arauto do rei, para ministrar as nossas vidas para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, os que estão aqui reunidos e aqueles que estão em casa. Assim nós oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a paz e a alegria de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, de 18 a 20. Obrigado, Neneca. Boa, Afonso, obrigado. Lembrar de 30 anos, quando nós começamos a gravar esse programa de 5 minutos, numa rádio que nem ficava tão longe daqui, né? Muito tempo se passou, queridos, muito tempo. São agora décadas, mas a palavra continua sendo pregada. Deus seja louvado. Cumprimento o pastor Aldo. Eu sei que agora soube que é o pastor presidente da igreja, que Deus o abençoe. Pastor Afonso, Kelly, essa família que amamos demais, admiramos muito. Vocês sabem, queridos, hoje pela manhã eu tive um momento, uma palavra, numa escola evangélica, com pessoas de muitas igrejas, de muitos segmentos do meio evangélico. E foi uma bênção, foi um momento maravilhoso, foi realmente sublime, marcante. Mas estar aqui hoje à noite, queridos, sentado ali, olhando para esse grupo, conduzindo louvor aqui à frente, olhando para a igreja, pensando nessa igreja, o tempo de história, 55 anos de caminhada dessa igreja, e olhando, pensando melhor em relação a tudo o que está acontecendo no país, a igreja evangélica e tal, etc., e o circo de horrores em que estão transformando a igreja evangélica, estar aqui hoje à noite dá um alívio ao coração da gente. Porque a gente fica com aquela certeza assim de que, não obstante tanta loucura que estão fazendo, Jesus mantém aquela igreja firme, serena, segura, caminhando firme, caminhando serenamente na palavra de Deus, e eu louvo ao Senhor por isso. Agradeço pela vida dessa igreja, agradeço pela vida dos pastores, da liderança dessa igreja, e pelo privilégio e a honra que tem sido essa convivência ao longo desses anos. Eu sei que o Afonso disse que aprendeu, mas é óbvio, ululante, queridos, que nós aprendemos tanto quanto ele, caminhando com esta família. Portanto, mais uma vez, obrigado pelo privilégio de participar desse momento, dessa hora. Um tempo tão especial, um tempo que alguns consideram o seu tempo do fim. Algumas pessoas dizem que nós estamos no tempo final.
Jesus está voltando. Efetivamente, eu acredito que realmente o mundo está sob juízo, a igreja está sob juízo, mas é interessante, assim, apenas a título de preâmbulo, eu diria que eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: Jesus está voltando, volta já. Eu só não encontrei até agora uma pessoa que acreditasse nisso. Interessante. Eu não encontrei nenhum crente que acreditasse nisso até agora. Eu encontrei muitos crentes que falam isso, mas que acreditam nisso não. Vamos imaginar que nós soubéssemos que Jesus volta nos próximos dias. Quem sabe no próximo ano, ou no máximo nos próximos 5 anos. Nós continuaremos fazendo o que fazemos? Eu continuaria planejando comprar um carro para pagar em 5 anos, uma casa para pagar em 20, se eu acreditasse que ele vai voltar daqui 1 ano ou 2. Vocês sabem, queridos, a igreja primitiva vivia uma realidade interessante. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo, por exemplo, podia ter falado contra a escravatura, não falou. Ele disse: você é escravo, continue escravo, sem problema. Você é livre, fique livre. Porque Paulo acreditava que Jesus voltaria em poucos dias. Ora, se Jesus vai voltar em tão pouco tempo, não vá lutar contra isso. Toque a sua vida, faça o que tem para fazer. Vamos lá, vocês se lembram que na igreja de Jerusalém, queridos, a palavra do Senhor diz que os crentes, os convertidos, pegavam tudo que tinham, vendiam, pegavam o dinheiro e entregavam aos apóstolos. Por exemplo, alguém tinha uma fazenda, vendia e entregava o dinheiro. Tinha uma casa, uma empresa, uma propriedade, vendia e entregava aos apóstolos. E o que os apóstolos fizeram? Um investimento, uma fazenda para produção coletiva, para sustentar a igreja? Não, eles comeram o dinheiro. Eles elegeram 6 diáconos, distribuíram o dinheiro, compraram comida e distribuíram com todo mundo. Porque ninguém mais estava preocupado em ter propriedade, nem em trabalhar, nem trabalho coletivo, nem individual, porque eles acreditavam que Jesus Cristo voltaria em pouquíssimo tempo. E se ele vai voltar em pouco tempo, por que eu vou montar uma empresa? Por que eu vou cuidar disso? A situação foi tal que quando o dinheiro acabou, a igreja em Jerusalém passou fome. Passou fome. E o apóstolo Paulo, na Macedônia, teve que levantar uma oferta para mandar dinheiro para Jerusalém, para comprar comida para a igreja em Jerusalém, que já não tinha mais o que comer. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que Jesus Cristo estaria voltando a qualquer momento. Vocês entendem, então, o meu pensamento de que eu ainda não encontrei uma pessoa que efetivamente acredite que Jesus está voltando? Eu encontro muita gente que fala que ele está voltando, mas não que acredite que ele está voltando. Talvez nós devamos pensar nisso, queridos. Porque o tempo é final, o tempo é difícil, muito difícil. Muito bem. Ainda a título de preâmbulo, queridos, eu sei que a igreja de Jesus tem sido muito atacada pelo inimigo, que se utiliza de pessoas, de instituições, para atacar a igreja. E ultimamente a igreja local tem sido muito atacada. Mas eu quero dizer desde já que uma igreja local, como esta igreja aqui, é uma criação de Jesus e não dos homens. E como é que nós sabemos disso? Jesus Cristo mandou cartas a algumas igrejas da Ásia. Essas igrejas estão mencionadas no livro do Apocalipse. Jesus mandou uma carta para cada igreja, dentro da sua singularidade. Cada igreja tinha os seus problemas, suas virtudes. Jesus então escreveu de acordo com aquilo que cada igreja precisava. Por que ele não fez uma crítica à igreja local dizendo que ela não deveria existir? Ele não fez isso. É claro que Jesus criou a igreja universal dele, a igreja de todos os remidos, em todos os tempos. Mas a igreja local é algo que não só Deus aprova, como Deus cuida. Deus aprova e cuida, porque Jesus cuidou daquelas igrejas, escrevendo especificamente para cada uma delas. Então, quando você ouvir por aí que a igreja, e eu estou dizendo isso porque há poucos dias eu ouvi de uma pessoa que foi minha amiga por um bom tempo, foi um referencial na minha vida, e hoje a boca dele fala pelo interesse do inferno, não obstante ter escrito mais de 90 livros
muito bem aceitos no meio evangélico. E essa pessoa hoje diz que a igreja é um mal, que as pessoas deveriam sair das igrejas, deviam estar fora da igreja. E por causa desse tipo de discurso é que o segundo maior segmento considerado parte do segmento evangélico no Brasil hoje é dos desigrejados. O primeiro maior segmento me parece que é a Assembleia de Deus. O segundo maior segmento, segundo dados do IBGE, me parece ser exatamente aqueles que foram de uma igreja evangélica e hoje estão fora da igreja. Alguém fez alguma coisa para que eles a abandonassem. Então preciso pensar sobre isso. Eu estou dizendo tudo isso para parabenizar vocês. Deus os abençoe, queridos. Deus os abençoe para que continue nessa jornada. Se Jesus voltar nesse ano, vamos todos juntos. Se Ele não voltar nos próximos 50 anos, que essa igreja continue se multiplicando para a glória dEle. Amém? O texto que bondosamente a Ana leu é um texto muito, por demais conhecido, porque são praticamente as palavras finais de Jesus mencionadas pelo evangelista Mateus, em que Jesus fala da autoridade que recebeu e ele dá uma ordem. Fazei discípulos. A ordem, na verdade, não é ide, a ordem é fazei discípulos. Fazer discípulos é a missão da igreja. Vamos orar. Deus maravilhoso e santo, obrigado por esta noite. Obrigado por este momento. Obrigado pelo presente que é concedido ao teu servo de estar aqui com essa parcela do teu rebanho, da tua família, Deus. Obrigado pelo que eu tenho aprendido com os pastores dessa igreja. Seja sobre nós agora o renovo da tua bondade e graça. Senhor, estar aqui é um presente para mim, mas a minha participação nesse culto eu ofereço ao Senhor como libação sincera do meu coração. Que a minha participação aqui, Pai, o que eu disse e aquilo que ainda à mercê do Senhor direi, que seja com absoluta exclusividade para o louvor da tua glória. Aquilo, Espírito Santo, que estiver de acordo com o teu propósito para esta igreja, que conferir com a tua palavra, que isso permaneça para edificação. Aquilo que o teu servo disser como um esforço pessoal apenas, de me fazer entender ou por qualquer outro tipo de motivação, que isso caia em absoluto esquecimento e que o teu nome seja honrado e glorificado. É a minha oração sincera em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. O ano era 79, 1979. Uma grande parte aqui não tinha nascido. Eu vinha de fazer 18 anos. 2 meses que eu tinha feito 18 anos. 2, 3 meses. Eu estou com 64 agora. Então tem quase 50 anos. Eu tinha saído de Brasília e ido para Recife para estudar teologia, no chamado Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, Pernambuco. E eu tinha toda a empolgação de um adolescente. Eu só queria uma coisa, falar de Jesus, pregar o Evangelho, falar para todo mundo a vida que eu tinha em Jesus. Era o que eu mais queria. Então, um dia na semana, pelo menos, quando podia, fazíamos mais. Mas pelo menos um dia na semana, um grupo de seminaristas, com a ajuda daqueles que tocavam violão ou algum outro instrumento, nós íamos para uma rua em Recife e lá pregávamos o Evangelho. Alguém tocava e um outro pregava. Nesse dia a que me refiro, eu não estava pregando. Eu estava apenas acompanhando. E enquanto estávamos numa esquina, passou por mim um rapaz, e eu parei para conversar com ele, e percebi de imediato que ele estava um pouco acelerado, e ele segurava na mão um garrote desses que são vendidos em farmácia para aplicar injeção. Naturalmente eu percebi logo o que estava para acontecer, e vi o braço dele também cheio de picadas. Então eu fui direto ao ponto e fiz um desafio a ele. Eu disse: você vai usar isso aí? Ele estava com uma seringa, ele disse: vou. Eu disse: eu tenho um desafio para fazer para você. Se você entregar a sua vida para Jesus hoje, você nunca mais vai precisar disso. Aí ele disse lá algumas coisas, que não acreditava nisso, etc. Ri um pouco, eu conversei, falei um pouquinho mais e ele foi embora. Passou. O semestre terminou, eu vim para Brasília. Vim para Brasília e voltei a Recife para estudar novamente no início do semestre seguinte. Quando cheguei em Recife, uma pessoa me telefonou de um trabalho onde nós estávamos começando uma igreja que está lá até hoje,
chama-se Igreja Presbiteriana de Nova Descoberta. Naquele semestre nós começamos aquela pequena igreja lá. E alguém de lá me ligou e disse: Alcides, tem uma pessoa procurando por você e diz que é urgente, ele quer te encontrar. Mas ele pediu o seu telefone e nós não tínhamos telefone seu para passar para ele, então pedimos que você ligasse para ele. Aí combinamos e eu falei com ele. E ele disse: olha, eu preciso me encontrar com você, mas tem que ser num lugar onde a polícia não saiba. Eu me preocupei, naturalmente. Então marcamos numa determinada praça, atrás de um templo católico que tinha lá perto do centro da cidade. Para quem é de Recife ou já esteve por lá, andou por lá, perto da Conde da Boa Vista. E lá, então, nós fomos nos encontrar. Eu estava sinceramente preocupado. À distância eu vi, ele estava vestido com uma jaqueta preta, dessa que se usa para andar de moto. Não era de couro, era de napa, mas é dessas jaquetas escuras. Ele estava sentado, e eu fui na direção dele, ele me reconheceu, eu não o reconheci. E quando eu me aproximei dele, ele quase me matou de susto. Porque era um lugar isolado, atrás de um templo católico, muito isolado. E na hora que eu me aproximei dele, ele enfiou assim a mão na jaqueta. Quando ele enfiou a mão na jaqueta que puxou, eu pensei: estou morto. Quando ele sacou, era um Novo Testamento. Desses pequenininhos, cinzas, bem pequenininho. Ele sacou esse Novo Testamento, que foi um grande alívio. Ele olhou para mim e disse assim: você não está me reconhecendo? Eu disse: não, não estou te reconhecendo. Ele disse assim: eu sou aquele rapaz que você uma vez, tal dia, assim, me encontrou lá na rua, em tal lugar, eu estava com uma seringa e com um garrote, e você falou uma coisa para mim, e de lá eu fui para um lugar e eu tomei aquela decisão que você falou. Eu tomei aquela decisão. Só que agora eu estou enfrentando um grande problema. Aí, mais uma vez, diz assim: você não me reconhece? Eu disse: não, de fato eu não te reconheço. Ele disse: dos jornais, você não se lembra de mim no jornal? Eu disse: não, não me lembro. Ele disse: eu sou conhecido em Recife como Bio do Olho Verde. É muito comum lá em Pernambuco que uma pessoa que tem o nome de Severino fique com a alcunha de Bio. O apelido é Bio. E no caso dele era Bio do Olho Verde. Por que Bio do Olho Verde era conhecido? Eu me lembrei da história. No Diário de Pernambuco, nas páginas policiais, eles apresentavam uma pessoa cuja face não aparecia sempre, mas que já tinha sido mostrada. Ele era um sádico. Quando ele assaltava as pessoas, quando era um homem, ele tirava um pedaço dessas pessoas, especialmente na barriga das pessoas, com um alicate. E ele cortava a ponta do seio das mulheres com esse alicate. Era um ladrão sádico. Ele era muito mau, muito temido. Ele disse: eu sou essa pessoa. Acontece que aquele dia eu entreguei minha vida para Jesus. E agora eu estou com um grande problema. Porque eu tenho uma gangue. E a polícia está atrás de mim por causa da morte de uma pessoa. Sabe onde, queridos? Lá em Brasília. Sabe onde? No Gama. Ele tinha matado uma pessoa aqui no Gama. Pense só. E ele disse: acontece que eu estou sendo procurado então há muito tempo, e eu tentei trabalhar, mas o pessoal foi lá e quebrou a padaria toda onde me deram emprego. E eu agora não sei o que fazer. Eu queria te encontrar só para você saber que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas eu vou ter que fugir, eu não posso continuar em Recife. Então só queria que você soubesse disso e orasse por mim. E foi quando eu o vi. E ele foi-se embora. Ele fugiu para Paraíba. Muito bem. 1 ano ou 2 depois, um tempo depois, Bio do Olho Verde foi preso na Paraíba. Foi preso na Paraíba, foi condenado, foi levado para o presídio Aníbal Bruno, na cidade de Recife. E aí fizeram uma reportagem sobre Bio do Olho Verde. Ele estava de cabeça baixa assim, uma fotografia dele de cabeça baixa, e embaixo o sutiã da notícia dizia assim: psicólogos dizem que Bio do Olho Verde mudou. Eu sabia porque Bio do Olho Verde tinha mudado. Ele cumpriu pena no Aníbal Bruno por um tempo, saiu e tornou-se um pastor de uma igreja pentecostal, num bairro muito pobre de Recife. Infelizmente, um antigo desafeto o matou um dia lá no templo. Lá no culto onde ele estava, alguém foi lá e o matou. Mas sabe de uma coisa, queridos?
o reino de Deus foi levado ao presídio Aníbal Bruno. O reino de Deus chegou lá. Chegou por meio de um rapaz que entregou a vida para Jesus. Esta é a missão da igreja. Ide, fazei discípulos. Vocês sabem, meus amados, o inimigo tem feito e vai continuar fazendo todo o possível para embaralhar o entendimento das pessoas e da igreja. Ele tem feito isso ao longo da história. E antes de ir adiante sobre esse texto que lemos, que ouvimos a Ana lendo no início, eu gostaria que vocês pensassem comigo no seguinte sentido. Ao longo do tempo, a igreja foi sendo ensinada que a nossa tarefa é frequentar a igreja, ler a Bíblia, orar e contribuir. Um crente que frequenta as reuniões da igreja, que lê frequentemente a Bíblia, que tem uma vida de oração e que contribui financeiramente com a obra de Deus, esse é um bom crente. Nós ficamos com isso, de alguma maneira, no nosso subconsciente. Um crente assim é um crente bom. Queridos, um crente assim é um crente falho. Um crente assim é um crente, se me permite uma linguagem quase chula, eu chamaria esse de um crente meia boca. Menos do que isso, talvez. Menos do que isso. Porque ele está muito, mas muito aquém da expectativa de Deus para um discípulo de Jesus. E como é que chegamos a isso, queridos? Isso não aconteceu de uma vez, isso foi acontecendo ao longo da história. Isso foi acontecendo, isso foi sendo construído. Foi sendo construído, inclusive, com uma ressignificação das palavras, por exemplo. Quer ver? Palavra cristão. Hoje está na moda dizer que nós somos um país cristão. Um senador espírita, a quem eu admiro muito, pelo seu trabalho como senador conservador, Girão, ele diz que nós somos o maior país cristão do mundo e que nós temos o dever de evangelizar o mundo. Um espírita disse isso. Porque nesse país todo mundo é cristão. O pastor, o pai de santo, o padre, o espírita, todo mundo é cristão. O bandido, a prostituta, o homem de bem, o homem de mal, todo mundo é cristão. Porque ser cristão é praticamente não ser nada. Mas há uma coisa que nós devemos levar em consideração, que é o seguinte, queridos. A palavra cristão aparece na Bíblia, no Novo Testamento, eu acredito que 3 vezes. 3 vezes. Mas a palavra discípulo ou aprendiz aparece no Novo Testamento mais de 250 vezes. Mas nós nos apegamos à palavra cristão, que realmente tem um grande significado. Porque um cristão é um pequeno Cristo. E isso dá uma ideia de discipulado. Porque tornar-se um discípulo é andar com Jesus, parecer-se com Jesus e agir como Jesus. Então, quando você fala que é um cristão, em tese isso está certo. Só que ser um cristão aqui é não ser nada. Porque se nós somos um país de cristãos, de pequenos cristos, sejamos transparentes e sinceros, queridos. Nós somos um país de pessoas que se parecem com pequenos cristos? É claro que não, é evidente que não. Infelizmente não. Mas vamos continuar entendendo essa questão da ação do inimigo nesse sentido. Lá pelo século IV, queridos, o diabo mais uma vez pôs o dedo sujo dele na história da humanidade por uma pseudo-conversão de um homem chamado Constantino. Quando eles quiseram cristianizar todo o Império Romano, impuseram o cristianismo ao Império Romano. E aí nasce o cristianismo. Eu sei que há inclusive uma revista mundialmente famosa chamada Cristianismo Hoje, uma revista americana. E a palavra cristianismo parece que interessa a todos nós. Pois eu lhes digo, queridos, que a palavra cristianismo é muito mais do interesse do inferno do que do reino de Deus. Esclareço. Foi o cristianismo que mais matou judeus, não o islamismo. Você já parou para pensar nisso? A gente olha para os muçulmanos assim, eles odeiam os judeus. Eles querem matar os judeus.
querem destruir Israel. Ana, você sabe quantos judeus tem hoje em Israel? Tem noção? 10 milhões, mais, menos, não sei. Eu não sei. Mas você sabe quantos judeus os cristãos mataram só no período da Segunda Guerra? 6 milhões. 6 milhões de judeus. 2 vezes o Distrito Federal inteiro. Por que o cristianismo fez isso? Por que eu digo que é o cristianismo? Queridos, não era o islamismo que comandava a Alemanha na época da Segunda Guerra, na época do nazismo. A igreja oficial da Alemanha na época do nazismo era uma igreja reformada. Eram 12 mil igrejas. Naquele tempo, os pastores daquela igreja recebiam salários como funcionários públicos e recebem até hoje. Eles são sustentados pelo Estado como pastores. Era uma igreja oficial, tinha 12 mil igrejas. 3 mil pastores foram assassinados por Hitler. 3 mil pastores apoiaram Hitler. O restante se calou. O restante se calou. Era o cristianismo. Era o cristianismo. Vamos voltar no tempo, a época das cruzadas. Pense na época das cruzadas. Saíam da Europa em direção ao sul, na direção de Jerusalém, para libertar a cidade de Jerusalém. Numa ocasião eles chegaram em Jerusalém, queridos, e a cidade estava tomada pelos otomanos, pelos muçulmanos. Totalmente tomada. Eles cercaram a cidade, cidade antiga. Dentro das muralhas da cidade antiga estavam as pessoas. A história diz que foi determinado lá o que eles chamaram de 3 dias sem lei. Sabe o que significa isso? Durante 3 dias eles mataram todas as pessoas que estavam dentro das muralhas, sem exceção. Numa hipérbole chegam a dizer que o sangue das pessoas chegaram ao joelho dos animais. Tamanha a quantidade de sangue espalhada pela cidade. Mataram todos. Mas quando eles chegaram lá, eles chegaram com um escudo. E na frente desse escudo estava uma cruz. Era a cruz do cristianismo. Um tempo depois, a cidade foi retomada pelos muçulmanos, sob a liderança de um herói egípcio chamado Saladino. Quem já foi ao Egito vai lembrar. Se você não foi e for, você pode reparar. Você desce no aeroporto, vai na direção do centro da cidade do Cairo. No meio do caminho, do lado direito, tem um lugar que eles chamam Cidadela de Saladino, porque é um herói para eles. Tem um filme chamado Cruzada ou Cruzadas, alguma coisa assim, que mostra um pouco esse moço. Não é exatamente daquele jeito, mas mostra em parte. Então Saladino cercou a cidade, que estava tomada por cristãos. Sabe o que ele disse? Ninguém vai morrer. Todo mundo vai pagar pela vida, começando pelos mais ricos. Aí os mais ricos pagavam e saíam. Depois os não tão ricos, e foi abaixando. Quando chegou naqueles que não tinham como pagar para continuar vivos, Saladino disse assim: por esses eu vou pagar. Ninguém vai morrer, ninguém morreu. A meia-lua chegou, não matou ninguém. A cruz chegou, não deixou ninguém vivo. Vocês percebem, queridos, que a isso chamam de cristianismo. E algumas pessoas olham, porque é esse o interesse do inferno, querem embaralhar as coisas e fazer parecer que nós somos tudo farinha de um saco só. Nós somos apenas mais do mesmo, apenas com formas diferentes de cantar, de adorar, levantar a mão, dizer amém, não dizer amém, falar em línguas ou não falar em línguas durante o culto, etc. São apenas essas as diferenças, mas nós somos tudo mais do mesmo. Isso é uma mentira do inferno. Um angolano um dia me fez a seguinte colocação. Ele disse: pastor, é verdade que no Brasil vocês são mais de 20 milhões? Eu disse: não, dizem que nós somos mais de 40 milhões. Aí ele disse assim: então por que o Brasil é o país do futebol e do samba e não o país do evangelho, com tanta gente?
Pergunta boa, resposta difícil. Resposta complicada. Queridos, em meio a esse emaranhado todo que está aí, a essa loucura toda que estão fazendo em nome de Deus, esses mercenários todos, esses bandidos, até tem um trombadinho agora, adolescente aí, que é recebido por pastores que são mercenários. Até os trombadinhas agora pregam como profeta nas igrejas. Em meio a tudo isso aí, existe um grupo chamado Família de Deus, Igreja de Deus. E é a esta igreja que eu me dirijo hoje à noite, dizendo o seguinte, queridos: nós estamos vivendo um tempo especial, um tempo difícil, um tempo complicado. A igreja enfrentou muitas batalhas ao longo do tempo, mas, queridos, lembremos do seguinte: a batalha contra o inferno acontece aqui dentro. O diabo não apareceu no Éden com uma vara na mão, nem com chifre, nem soltando fogo pela boca. Ele apareceu no Éden com uma ideia. O diabo apareceu para Eva no Éden com uma ideia a respeito de Deus, e botou o mundo todo na direção do inferno, inclusive nós, porque o inferno apareceu lá com uma ideia. Meus amados, é isso que ele continua fazendo. Nós devemos estar atentos nesse tempo. Nós temos uma missão, mas vamos começar a conversar um pouco sobre essa missão, dizendo o seguinte, irmãos: praticamente nós somos orientados involuntariamente, ninguém planejou isso, mas como a palavra do Senhor diz que nós devemos pensar no céu, nas coisas do alto, etc., o que está, obviamente, é bíblico e acertadíssimo. É como se Jesus tivesse vindo ao mundo para morrer e nos levar para o céu. Basicamente é isso que nós acreditamos. Jesus Cristo veio ao mundo para morrer e me levar para o céu. Meus amados, se Jesus Cristo tivesse vindo ao mundo para morrer, ele não precisava ter vivido 30 anos. Podia nascer e morrer, ainda criança. Para que passar por tudo aquilo? Não precisava passar por nada. Se era só para morrer, podia morrer criança. Mas ele não morreu criança, porque Jesus não veio para morrer, ele veio para viver. Pensa nisso. Ele veio para viver. A palavra do Senhor diz que nós fomos tirados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Nós não fomos tirados das trevas e transportados para o céu. Nós fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. O reino do Filho do amor de Deus é aqui. Irmãos, o que é que a Bíblia nos ensina de como será a vida no céu? Quase nada. Praticamente o que não será é o que a Bíblia ensina. Por exemplo, Jesus diz que lá nós não vamos nos casar. Isso está claro. E o que mais? Vamos morar em casa? Vamos nos conhecer? Não vamos nos conhecer? Essas elucubrações não são parte da preocupação do Evangelho. O Espírito Santo não se ocupou de ensinar isso. Jesus não nos ensinou como viver no céu. Jesus passou praticamente 3 anos da sua vida nos ensinando como viver aqui. Na terra como no céu. E como é no céu, não sei, mas na terra eu sei. Na terra é como Jesus viveu e ensinou. Por isso ele diz assim: toda autoridade me foi dada, ide, portanto, fazei discípulos. Não é fazer cristãozinhos, crentezinhos, evangélicozinhos. Fazer discípulos, fazer aprendizes, permanente aprendiz de Jesus. É isso que nós devemos ser, queridos. Para conhecê-lo, andar com ele, absorver a vida dele, fazer o que ele fez, viver o que ele viveu. Nós cantamos isso aqui hoje. O amor de Deus foi edificado, minha irmã. É isso. Meus amados, a nossa tarefa é aqui, a nossa tarefa é hoje. Nós não podemos viver como... Se Jesus vai voltar hoje à noite, irmãos, aleluia, tem meu voto favorável. Antes que eu termine aqui, que ele volte. Mas ele pode voltar daqui a 100 anos. Não interessa se é hoje, amanhã ou daqui a 100 anos, queridos.
A vida que Deus espera de mim e o ministério que Deus tem para mim não é no céu, é aqui. Mas a gente parece que gasta boa parte da vida se preparando para ir para o céu. O céu já está garantido. Não se ocupe mais disso. Não se preocupe com isso. Jesus disse assim: aqueles que o Pai me deu, eu não perdi nenhum. Eu não perdi nenhum. Então, se você foi dado a Jesus pelo Pai, tranquilize-se, você não será perdido. O Pai não perde os seus. O diabo não tem poder para tomar. Então descanse nisso. Uma vez descansado nisso, agora vamos para a missão. Vamos para a missão. Vamos para a obra que Deus tem para nós. A implantação do reino de Deus aqui, queridos. Alguém pode pensar assim: o grupo de evangélicos é muito grande, mas dos crentes, dos discípulos de verdade, é um grupo pequeno. Não tão pequeno que não pudéssemos mudar este país. Quando Jesus veio, queridos, ele podia ter utilizado a estratégia de evangelizar a partir de Roma, realizando uma cruzada, eventualmente. Conversasse com César: César, primeiro, você agora é meu discípulo. Tá bom. Agora convoque uma reunião grande para mim e eu vou pregar. Jesus não fez isso. Jesus foi para a beira de uma lagoa, um lago chamado de mar, mas que só é chamado de mar pelo formato que ele tem, que é a mesma palavra em hebraico para bacia, que era a bacia que tinha lá no templo. Por isso é chamado de mar, mas é um lago. Do lado de cá você está vendo o outro lado do lago. É uma lagoa. Jesus ficou em volta daquele lago, convivendo com cerca de 12 homens, e um deles, o mais esperto deles, foi chamado de idiota a primeira vez que pregou. Está em Atos, o apóstolo Pedro. Pois Jesus ficou cerca de 2 anos e meio para 3 com esses homens. E eles foram um instrumento de Deus, tão usados, que o que nós pregamos até hoje foi o que Jesus ensinou para eles. Essa era a estratégia de Jesus, querido. A estratégia de Jesus não era levar a multidão. A estratégia de Jesus era levar mais um. Siga-me, siga-me, anda comigo, viva comigo, aprenda comigo, faça o que eu faço, viva como eu vivo, olhe para mim, ande comigo. Fazer discípulo. Jesus está entrando por aquela porta dizendo: voltei, apresente o teu relatório, apresente o teu relatório. Você é convertido há quanto tempo? 1 mês? 1 ano? 2 anos? 5? 10? Então ele diz assim: me dê o nome daqueles discípulos que você fez para mim. Me dê o nome. Não, Jesus, mas eu não fiz discípulo nenhum. Nunca aconteceu a conversão de ninguém. Agora que fique claro, não faltei às reuniões da igreja. Leio a Bíblia frequentemente, já li várias vezes. Inclusive tem as anotações, já li umas 10 vezes a Bíblia toda. Eu oro sempre e nunca deixei o meu dízimo para trás. Não. Ganhei o dinheiro é a primeira coisa. É isso, irmãos, que Deus espera de nós. É isso realmente que Deus espera de nós. Quem você vai apresentar para Jesus, querido? Porque, irmãos, a gente fala assim: a igreja tem uma missão. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja. Nós nos escondemos atrás da impessoalidade da instituição. A instituição é impessoal, queridos. Eu sou uma pessoa. Deus não vai cobrar de uma instituição. Agora vamos para o relatório da igreja presbiteriana, da assembleia, da cristã evangélica. Não, ele vai cobrar de mim. A tarefa foi dada a mim. Eu tenho que apresentar isso para Jesus. Ah, mas eu tenho dificuldade, Jesus. Você tem dificuldade, tem certeza. Olha para Jesus. Olha para Jesus, querido. A tarefa de Jesus foi tal, que no final do ministério dele ele ficou sozinho. Daqueles 12 com quem ele andou, um negou, um traiu e 10 fugiram. Mas nós estamos pregando o evangelho que ele ensinou para eles, porque ele fez discípulos. E a missão da igreja é fazer discípulos. Essa igreja provavelmente tem escola bíblica dominical ou escola dominical, estuda aos domingos pela manhã. Aleluia, bênção, bênção. Coisa boa. Só não pode substituir o discipulado. Essa igreja tem culto no domingo à noite, aleluia, mas não pode substituir o discipulado. Jesus diz: ide por todo mundo, fazei culto todo domingo à noite. Ide por todo mundo e plantem escolas dominicais mundo afora. Ele diz: ide, fazei discípulos. Fazer discípulo é um tripé, querido.
Você é o suporte daquela pessoa que conhece Jesus. Você ensina aquela pessoa, porque foi o que ele falou, ensina o que eu ensinei para vocês. E você se relaciona com essa pessoa, para que ele possa ver Jesus na sua vida. Ele possa ver Jesus nas suas palavras, na sua maneira de fazer negócio, na sua maneira de tratar a esposa, de tratar os filhos, de tratar os pais, de tratar o marido. É assim que nós fazemos discípulos. Como Paulo falou, imitem a mim, façam como eu faço. Eu imito Cristo, vocês me imitam. A igreja perdeu a autoridade de dizer, nos imitem. Vamos para um texto interessante de Atos 1, queridos. Eu estou saltando aqui vários textos, porque eu sei que se eu começar a ler texto aqui, nós vamos noite adentro. Mas eu quero ler um versículo aqui com vocês, queridos, por causa de uma palavrinha. Atos capítulo 1. Atos 1. Veja que interessante isso aqui, queridos. Atos capítulo 1, e bem o primeiro versículo. A palavra aqui é a palavra do evangelista Lucas, né? Ele escreveu aquela primeira carta, mas era o que ele fala sobre a primeira carta. A primeira carta dele é o Evangelho de Lucas, naturalmente. Agora ele está escrevendo essa carta que nós conhecemos como o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreve a um amigo, Teófilo, e ele escreve assim, Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Olha, então reparem, todo o ministério de Jesus foi o que ele começou a fazer e a ensinar. Ele não terminou, só começou. Começou a fazer, começou a ensinar. Por que ele começou e não terminou? Porque esta obra continua até hoje. A tarefa é nossa. Ele só começou. Meus amados, pensem no seguinte. Jesus Cristo, antes de morrer na cruz, usou uma palavra em aramaico, que tem sido até bordão para muitos ministérios aí, e aparece em camiseta, que é tetelestai. Se lembram? Tetelestai significa está consumado, está feito. Mas espera aí, como é que está consumado se ele não tinha morrido ainda? Podia parar ali? Já que está consumado, a obra está feita. É isso? Não, ele não tinha morrido, nem ressuscitado. O fato simples dele ter vivido não mudaria a nossa realidade. Algo tinha que acontecer ainda, que foi a morte e a ressurreição. Mas ele diz, está consumado. O que significa isso, irmãos? Jesus estava dizendo assim, esse Adão aqui cumpriu toda a vontade de Deus, diferente do primeiro que se entregou ao pecado. Ele estava dizendo, eu cumpri a obra. E esse Adão perfeito agora será oferecido. Está feito, eu cumpri tudo. Eu fiz a vontade de Deus. Eu obedeci à vontade do Pai em tudo. Está consumado. Todo esse tempo, queridos, Jesus Cristo tinha vivido uma vida que seria o nosso modelo de vida. Seria o nosso padrão de vida. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava estabelecendo o padrão do reino. É por isso que a gente lê Mateus capítulo 5, por exemplo, o Sermão do Monte, e fica com um certo nó, porque é paradoxal. Ele diz assim, feliz é quem tem sede de justiça, e não quem foi objeto específico de um ato de justiça, mas quem tem sede disso. Eu não vou discorrer sobre isso, não há tempo. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, é que Jesus ensinou uma vida diferente. E agora, uma vida diferente que a igreja não está vivendo. Simples assim. Vou citar duas palavras de Jesus. Uma, faça ao seu próximo o que você quer que ele faça para você. Faça a ele o que você quer que ele faça para você. Eu vou dar um exemplo. Você está apertado financeiramente.
Você está apertado, dificuldade financeira. Seu carro vale 25 mil, mas você está muito apertado. O irmão que quer comprar o carro sabe que ele vale 25 mil ou até mais. Mas ele sabe também que você está apertado. Aí ele se aproveita e diz assim, mas o pneu está velho, 25 eu não dou não, agora se quer 18 é agora, o dinheiro está no banco, passo para você num Pix. Você está no desespero e faz o quê? Entrega. E esse irmão vai depois e diz assim, Deus é tão bom. Eu só tinha 18 mil, comprei um carro de 25. Jesus ensinou isso, irmãos? Não. Mas eu já vi gente compartilhar isso como bênção de Deus. Eu já vi. Uma pessoa que pega um empréstimo no banco, não paga. Aí cria uma norma lá que diz que você que deve 100 mil vai pagar só 1.000. Ele vai para a igreja e agradece a Deus por ter dado o tombo no banco. Porque ele pegou 100 mil e gastou. Ele gastou. Alguém tem que pagar aquele dinheiro. Talvez os acionistas que não vão receber os seus dividendos. Mas alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Mas Jesus falou, só faça o outro que você espera que ele faça com você. Agora pense em você apertado, com dificuldade, num carro que vale 25 e o irmão oferece só 18. Então nunca faça ao irmão o que você não quer que ele faça com você. Você quer ser cumprimentado na igreja e abraçado? Então abrace todo mundo. Você quer ser acudido na tua hora de necessidade? Então vá acudir ao que precisa. Você quer ser visitado quando estiver doente no hospital? Então vá visitar os doentes. Você espera que alguém se ocupe da sua vida quando a sua dificuldade for intensa? Então busque e acuda, socorra aquele que está necessitado na hora dele. Porque você vai fazer para ele o que você espera que ele faça para você. É um princípio de vida ensinado por Jesus. Tão simples, tão simples. Jesus, queridos, viveu para nos ensinar a viver amor, amar-nos uns aos outros, incondicionalmente nos amarmos. Mas eu vou mostrar para você em 2 versículos como é difícil isso. Quantas pessoas aqui sabem decorado o texto da Bíblia que é João 3,16? Eu sei. Será que alguém sabe? Porque Deus amou, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas tem a vida eterna, verdade. É uma bênção esse texto. Deus amou o mundo, Jesus deu a vida e deu a vida por mim, por amor a mim. Agora vamos para um endereço muito parecido. É João 3,16 esse aí. Agora vamos para 1 de João 3,16. O assunto é o mesmo. Vamos lá? E nisto, conhecemos. O que nós conhecemos? Está vendo como é difícil, querido? Exatamente. O coro desapareceu, só uma pessoa. Porque no primeiro texto quem morre é Jesus, quem é salvo sou eu. No segundo texto diz assim, nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Essa é a missão da igreja. É para isso que nós continuamos aqui. Porque se não fosse para isso, queridos, uma vez salvo, a melhor obra de Deus na nossa vida é, me salvou, leva logo. Se eu acredito que a eternidade é infinitamente melhor do que aqui, para que continuar aqui? Para ter conta para pagar? Problemas para enfrentar? A melhor obra de Deus seria me levar de uma vez, então por que Ele não me levou? Ele não me levou porque o propósito dele para mim ainda é aqui. Mas o propósito dele para mim aqui é viver com Jesus, andar com Jesus, ensinar o que Jesus ensinou, e o que Jesus ensinou foi amor. Amor incondicional. Amor incondicional. Vamos para um exemplo bíblico para a gente entender isso na vida de Jesus. Você sabe o que era um publicano? Depois você lê lá em Lucas 19, acredito. Sobre um publicano chamado Zaqueu. Lembram-se? Zaqueu. Um publicano, queridos, era um traidor da pátria. Imagine que a Argentina resolve invadir o Brasil e eu me torno um colaborador dos argentinos para trair o Brasil,
para entregar o Brasil para eles. Imagina o quanto eu seria amado. Esse era um publicano. Ele era um opressor do seu próprio povo, roubando em favor do Império Romano. Eles eram odiados, odiados. E o que Jesus fazia, irmãos? Jesus estava naquela cidade, aquele homem subiu na árvore, Jesus se aproximou dele e disse: Zaqueu, desce daí porque me convém hospedar contigo, estar com você. Você já leu na Bíblia aquele texto que diz assim, que nós devemos ser hospitaleiros? Hospitaleiro não é necessariamente oferecer uma cama da sua casa para alguém dormir. Hospitaleiro significa receber. Receber em casa, sobretudo receber em torno de uma mesa. Receber para refeição. Quando você quer honrar uma pessoa na sua casa, o que é que você faz? Prepara um jantar, um almoço especial e convida a pessoa. Quando ela chega lá, ela se sente importante, porque o almoço foi feito especialmente para ela. Tem aquele pudim de leite feito para aquele dia. E ela agora é importante para você. Você mostrou para ela que ela é importante, ela está sendo honrada naquela hora. Jesus disse assim: Zaqueu, eu vou para a sua casa, eu quero me hospedar com você. E o que aconteceu lá, queridos? Aconteceu lá que aquele homem nasceu de novo. E ele disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Eu quero uma vida nova. Houve uma transformação. E é lá nessa experiência que está o texto que nós fizemos a oração hoje à noite. É lá nesse texto que diz que Jesus veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Foi na salvação de Zaqueu que esse texto foi mencionado. Jesus veio para salvar o perdido, irmãos. E como é que ele foi buscar o perdido? Acusando o perdido, julgando o perdido, jogando pedra no perdido, se afastando do perdido? Não, almoçando com ele na casa dele. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa: se Jesus vivesse hoje, se Jesus exercesse ministério hoje nas nossas igrejas, Jesus seria um escândalo. Provavelmente não seria eleito em igreja nenhuma como pastor. Provavelmente não. Ele seria um escândalo. Porque Jesus não só ia para a casa de Zaqueu, ele comia com ele. Isso para eles era uma ofensa, uma coisa horrorosa. Mas Jesus fez pior. Bebeu Coca-Cola na casa de Zaqueu. Foi? Vocês acham que Jesus seria acusado de beber água, irmãos? Num texto antes desses, assim, em Lucas 7, me parece, que diz assim, que João Batista não bebia e foi acusado de ter demônio. Jesus bebia e foi acusado de ter demônio. Porque Jesus bebia o quê? Água? Não espalhem isso, irmãos. Não contem para ninguém. Mas ele bebia vinho. Deu para ouvir sem gravar? Vinho. Ele bebia vinho. Que absurdo, que loucura. Que loucura. Eu estou sugerindo a você que beba vinho? Eu não estou sugerindo nada. O que eu estou dizendo, queridos, e o que eu quero mostrar para vocês, é que o único lugar onde o sal faz diferença é fora do saleiro. Se o saleiro for bonito o suficiente para servir de enfeite, não precisa do sal. O único lugar que o sal faz diferença é fora do saleiro, onde a carne está apodrecendo. É lá fora, irmãos, é no mundo. Não é no domingo à noite, é na segunda de manhã, lá no trabalho, onde a gente vai, por onde a gente anda. Meus irmãos, está passando da hora da igreja de Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus, se posicionar. Ao invés de apenas reagirmos a esses trombadinhas e mercenários, nós precisamos nos posicionar como igreja de Jesus, tomando posição como discípulos, como sal e luz, para fazermos diferença e termos autoridade de dizer: olha para a minha vida. Olha para a minha vida, seja pai como eu sou pai, seja empresário como eu sou empresário, seja um servidor público como eu sou servidor público, seja honesto como eu sou honesto, fale como eu falo, viva como eu vivo, porque eu vivo com Jesus e para Jesus. Ele é o centro da minha vida, como ele é o centro da igreja. Também cantamos isso. Está na hora disso, irmãos. Hoje de manhã eu fiz referência a isso, faço de novo agora. 3 horas da tarde, Pedro e João estavam entrando no templo para a hora da oração. 3 horas da tarde, hora nona, como a Bíblia chama. Na hora de entrar no templo, tinha um homem pedindo ajuda. Pedro disse assim: eu não tenho dinheiro, não tenho prato, o que eu tenho te dou, fica em pé e anda. O homem não só andou, ele saltou. Saiu saltando. Ele não teve dúvida da cura. Foi completamente curado naquele momento.
poder de Deus se manifestou ali. Agora presta atenção nisso, querido. Antes de dizer levanta e anda, Pedro disse assim: olha para nós, olha para nós. A cidade era pequena, todo mundo se conhecia. Ao olhar para Pedro, e Pedro depois ministrar uma palavra de cura, aquele homem podia dizer assim: Pedro, quem você pensa que é? Eu te conheço. Eu te conheço, já pesquei com você. Eu tive com você na mesma canoa, Pedro. Eu sei o que você fala. Eu sei quem você é. Ele disse isso? Não, ele levantou e andou. Acreditou na autoridade que aquele homem tinha. Porque antes de ter autoridade para mandar levantar o coxo, a igreja tem que ter autoridade de dizer: olha para nós, irmãos. Olha para nós. Jesus foi para a casa de Zaqueu não para parecer um Zaqueuzinho. Não, mas para que Zaqueu fosse transformado, para que ele fosse salvo. Quando eu digo a você que nós devemos ser salvos fora do saleiro, eu estou dizendo: vamos para o mundo, vamos lá para fora, vamos para onde estão as pessoas. Qual é o grande problema, irmãos? É que algumas pessoas que estão na igreja, quando vão para lá, ao invés de levar o evangelho para lá, deixa o evangelho ser embaralhado lá e começa a se tornar como um dos de lá. Começa a beber, começa a fumar, a conversar fiado, falar palavrão, maquinar o que não presta, dar mau testemunho. Esse é o problema. Nós temos que ir para lá, irmãos, como instrumentos de Deus. Essa é a missão da igreja. Essa é a nossa tarefa, de fazer discípulos lá fora, levando o evangelho lá, como Jesus fez. Eu não vou falar a noite toda, mas eu tenho um detalhe ainda para trazer. Jesus falou assim: a obra que eu fiz vocês farão ainda maiores. Como é possível isso? Como é possível isso? Lembre-se do seguinte, queridos: a obra que Jesus Cristo fez, Ele não a fez como Deus, Ele a fez como homem. Vocês se lembram no dia do batismo de Jesus, o que aconteceu? Enquanto Jesus orava, o céu se abriu, o céu se fendeu e o Espírito Santo veio sobre ele. Significa dizer o quê? Nem Deus, quando se tornou gente, ousou fazer a obra para a qual tinha vindo ao mundo realizar. Nem Deus ousou fazer isso fora da unção do Espírito Santo. Essa é a verdade. Nada sem a unção do Espírito Santo. E agora, queridos, eu sei que nós todos somos de igrejas históricas. Temos apego à palavra de Deus. Temos apego também à nossa história de vida, desde lá de trás. Mas aqui entre nós, queridos, talvez como reação, uma reação desmedida às loucuras que fizeram em nome do Espírito Santo, que não eram do Espírito Santo, nós deixamos o Espírito Santo meio para escanteio. Esse é o problema. Nós nos desacostumamos com o extraordinário. E Deus trabalha com o extraordinário. Deixa eu dizer uma coisa que eu vi essa semana num livro que eu achei muito interessante. O milagre. A gente pensa que o milagre é a intervenção de Deus na natureza, no natural. Não. O milagre é fazer voltar o natural. Deus não nos criou para doença, Ele nos criou para a saúde. Então, quando você cura alguém, em nome de Deus, você está voltando ao plano original de Deus para aquela vida. Quando uma pessoa é liberta e o milagre acontece, a libertação é voltar ao plano original de Deus. Esse é o milagre. É voltar ao plano inicial do Senhor. E esta obra, irmãos, da igreja é necessária, é importante, é importantíssimo. Porque, queridos, nós que somos muito apegados à Bíblia, estudamos a Bíblia, amamos a palavra de Deus, corremos o risco de nos apaixonar tanto pela palavra que nos esquecemos que a palavra é aquela que vai determinar se aquilo que está acontecendo é ou não o poder de Deus, porque Jesus disse assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As igrejas pentecostais só querem conhecer o poder de Deus. As igrejas não pentecostais só querem conhecer a Bíblia. Mas não querem conhecer o poder de Deus. Tem até medo de conhecer. Tem até medo de falar que conhece. Estava eu começando o meu ministério, segundo ano de pastorado, 23 anos para 24 anos, na igreja presbiteriana do Guará, onde fui pastor. Lá tinha uma senhora de 80, 82 anos. Nós conversamos um dia porque a igreja nasceu na casa dela. Hoje eu estive com a bisneta dela, por acaso.
Madalena era o nome dela. E ela disse um dia para mim, eu não sabia, ela disse: pastor, você sabe que eu tive um filho que morreu? Eu disse: não sabia. Pois eu tive um filho que morreu, pastor. E quando ele morreu, eu sofri demais, sofri muito. E eu chorava sem parar. Chorava e continuava chorando. Ela disse: aí um dia, quando eu, depois de chorar muito, eu estava sozinha passando uma roupa, e um anjo veio até mim. Me conduziu, me deitou assim na cama, me cobriu com algo branco e disse assim: não chore mais. Ela disse: eu nunca mais chorei. Eu vi um anjo. Eu disse: que coisa linda, minha irmã. Você já compartilhou isso com a igreja? Ela quase me matou de vergonha. Ela disse: pastor, você sabe muito bem que a igreja não aceita muito bem isso. A igreja que eu era pastor. A igreja não aceita isso muito bem. Eu falei: mas você já contou isso para quem? Ela disse: eu contei para um seminarista naquele tempo que aconteceu, e estou contando para você agora. Uma vida inteira, uma mulher de Deus que viu um anjo, que a consolou, não contou, porque ficou com medo de ser julgada como uma mulher não bíblica, uma mulher pentecostal. Não é impressionante isso, queridos? Por que nós receamos o poder de Deus? Se nós precisamos dele. Eu vou resumir dizendo o seguinte, queridos: ou o Espírito Santo faz a obra por nosso intermédio, ou não haverá obra de Deus. É simples assim. A igreja não faz. Prestem atenção nisso, irmãos. Por melhor que a igreja tenha uma palavra para dar, se não for o Espírito falando, não fará mudança nenhuma. Ou a obra de Deus, ou não existe obra. Ou a igreja faz do poder do Espírito Santo, ou não faz. Há alguns convencionamentos que nós temos às vezes na nossa vida, queridos, que precisam ser mudados, discutidos, repensados. Eu vou dar só como exemplo disso, para você ver como a gente não para às vezes para pensar. Só como exemplo. Sexta-feira à noite, Jesus está jantando com 12 homens. 12 homens. Um jantar especialíssimo. Uma refeição especial de Páscoa. Naquela mesma noite tem um homem preso numa cela, condenado à pena capital, vai morrer no dia seguinte. Ele estava condenado pelos seus crimes, morreria no dia seguinte. Aí alguém chega para você e diz assim: se você tiver que apostar de que quem vai estar no céu amanhã no final do dia, esses 12 que estão com Jesus, ou o homem que estava na cadeia, condenado à pena capital? Eu apostaria nos 12. Você sabe o que aconteceu? No final do dia seguinte, desses 12, um tinha traído, um tinha negado, e 10 tinham fugido. E o bandido condenado à pena capital, à pena de morte, estava no céu com Jesus. Você acreditaria nisso? Meus irmãos, nós caminhamos como povo de Deus com certos convencionamentos. Nós amarramos isso religiosamente na nossa mente. E não ficamos abertos àquilo que Deus efetivamente faz e está fazendo e vai continuar a fazer. Vamos para um exemplo final. Filipe, pregador do Evangelho, diácono cheio do Espírito Santo, foi um pregador com a pregação mais eficiente do que o melhor de todos os evangelistas. Mais do que Billy Graham, mais do que Paulo. A Bíblia diz que Filipe pregava nas cidades e as pessoas atendiam unânimes às pregações dele. Unanimemente se convertiam. Em meio a essa cruzada maravilhosa de evangelização, o que é que aconteceu, queridos? Um anjo do Senhor apareceu para ele e mandou que ele saísse de lá e fosse ao deserto pregar para um homem só. Que estratégia louca é essa, meu Deus? Que estratégia louca é essa? As multidões estão se convertendo, não sai daqui não. Saia, vá pregar para o homem que está lá na estrada sozinho. E ele foi, e pregou. E aquele homem era oficial de Candace, rainha dos etíopes. Significa dizer o quê? Que por meio daquele oficial o evangelho chegou ao norte da África. Porque o Espírito de Deus tem lógica própria, irmãos. Um teólogo chegou para Jesus querendo dialogar com ele, e Jesus falou para o teólogo assim: nasça, morra e nasça de novo. Morra e nasça de novo. Era um teólogo, ele conhecia Deus. Ele explicava a Torá, ele explicava a Bíblia, era um mestre da lei. Jesus mandou o homem nascer de novo. Mas aí Jesus encontrou uma mulher que vivia com um homem que não era marido dela, na beira de um poço.
Ela tinha tido 5 maridos, era uma viúva negra. E estava com um homem que não era marido. E Jesus mandou aquela mulher nascer de novo, irmãos? Não. Jesus mandou aquela mulher aprender a adorar do jeito certo. Porque ela disse: Senhor, os meus aqui dizem que é nesse monte que a gente deve adorar, mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus disse: nem aqui, nem em Jerusalém. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que ele não ensinou isso para Nicodemos? Nicodemos, você está adorando do jeito errado, Nicodemos. Você tem que aprender a adorar certo. Não, queridos. Ele discutiu a adoração com uma mulher que vivia com um homem que não era marido dela, mas mandou nascer de novo o teólogo. Porque o Espírito de Deus tem lógica própria. Ou a igreja faz a obra no poder do Espírito, na direção do Espírito, ou então não é obra de Deus. Ou então não é a missão da igreja. Essa prosa podia continuar a noite toda, o que não vai acontecer naturalmente. Vamos encerrar, né? Vamos encerrar. Noutra ocasião a gente conversa mais. Pensem em tudo isso, queridos. Avaliem tudo isso. É uma honra para nós sermos igreja de Jesus. Nós podemos mudar esse país, querido. Você está acreditando que a mudança do presidente vai mudar? Invista tudo em Jesus, irmão. Invista tudo em Jesus. Esse é o papel da igreja. Jesus é o centro de tudo. O que nos interessa é Jesus. Só antes de orar dizer isso. Houve um tempo que dizem que ele era um pilantra, não sei se era, mas pelo menos professor de escola dominical era, que era um homem chamado Garotinho, que foi candidato a presidente. Ele contou uma coisa interessante no encontro uma vez, daquele menino que consertou o mundo, já viu isso? O pai estudando, se preparando, e o menino fazendo muita bagunça, e o menino atrapalhando. Ele foi lá, cortou o mapa mundo todinho em pedaços, entregou para o filho e falou: monta esse quebra-cabeça aí enquanto eu trabalho aqui. Rapidinho o menino voltou com o mapa consertado. Ele disse: pai, já consertei o mundo. Ele disse: não é possível, em tão pouco tempo, como foi isso? Ele disse: é porque atrás do mapa tinha um desenho de um homem. Quando eu consertei o homem, eu consertei o mundo. Você sabe, querido, não vai ser Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém. Tudo para nós chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. O único poder capaz de mudar esse país é o poder do Evangelho. Porque Bill do Olho Verde mudou, diziam os psicólogos. Porque ele abraçou o reino de Deus e levou o reino de Deus para dentro do presídio. Nasceu de novo. É assim que nós teremos um país melhor. É assim que nós seremos um país como Deus espera que nós sejamos. Por nosso intermédio, por meio da igreja do Senhor, por meio desta igreja. Amém? Feche os seus olhos. Oh Deus maravilhoso e santo, bendito seja o teu nome. Como o Senhor é tão generoso assim, meu Pai, quanto amor da tua parte, quanta bondade de nos conhecer, saber quem nós somos e assim mesmo confiar a nós uma tarefa tão honrosa, tão maravilhosa. Oh Deus, ajuda-nos a estarmos à altura dessa tarefa. Temos uma missão, Senhor. Queremos estabelecer o reino, levar o evangelho, fazer discípulos, ensiná-los a andar com Jesus, se parecer com Jesus, agir como Jesus. Ajuda a cada um de nós aqui hoje à noite. Eu vou te fazer um pedido sincero, Pai. Perdoa os omissos que estão aqui hoje à noite e que nunca levaram ninguém para Jesus. Eu peço que o Senhor perdoe e desperte essa pessoa. E dê a esta pessoa a bênção, o privilégio e a alegria de fazer pelo menos ainda um discípulo para Jesus neste ano. Abençoa esta igreja como comunidade, como família no Senhor. Certamente, Pai, tem aqui as suas lutas e dificuldades. O Senhor está à frente, te louvamos por isso. Abençoa, Pai, o pastor Aldo, pastor Afonso, os demais líderes desta igreja, suas esposas, suas famílias. Oh Deus maravilhoso e santo, eu te peço que o Senhor fenda o céu de forma permanente na direção desta igreja. E assim como veio sobre Jesus aquela unção especial do teu Santo Espírito, que seja derramado efusivamente o óleo fresco do teu Espírito sobre esta igreja, meu Senhor, de forma permanente.
e que a glória do Senhor se estabeleça neste lugar. E daqui, meu Deus, o Evangelho possa fluir como rios de águas, sendo levado por onde houver um coração sedento, necessitado. Oh Deus maravilhoso, Espírito Santo de Deus, nós te amamos e precisamos do Senhor. Manifesta o poder da tua presença nesta igreja, Espírito Santo, eu te suplico, para que os sinais evidentes da manifestação do teu poder sejam um sinal da tua graça, da tua bondade, da tua aprovação e do teu cuidado por esta igreja. Por isso, Deus, opera no nosso meio para o louvor da tua glória. É a minha súplica sincera, com gratidão, de um coração que saltita de gozo e de alegria na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Pastor.